O Evangelho do apóstolo João é chamado pelos estudiosos da Bíblia o Evangelho pneumático. Não é de pneu de carro, é de álcool. Curiosamente, uma das palavras em grego que significa alma, significa ar também. Porque é o Evangelho místico, é o Evangelho espiritual, que traz o plano da criação divina. O primeiro versículo é em arché, em logos, ou seja, traduzido comumente para o português, no princípio era o verbo. Só que arché não é princípio de tempo. Arché é princípio de origem. É um conceito da velha filosofia grega. E logos não é verbo, não é palavra. Logos é o pensamento. O que João quer falar ali é: o princípio de tudo é o pensamento. E o universo é fruto do pensamento de Deus. Então, o pensamento é a potência realizadora de tudo. É a diferença entre o ser e o não ser. João escreveu o seu primeiro versículo em alusão, em referência àquela palavra da Bíblia. E Deus disse, aí eu já não sei o hebraico, faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, foi uma ordem, foi um princípio de pensamento. O universo foi e é um ato da vontade de Deus. Onde nada existia, passou a existir. Onde nada era, passou a ser. Onde havia escuridão, passou a haver luz. Porque um ser acreditou e moveu a sua vontade. Todas as realizações são baseadas no impulso da vontade. E a vontade é movida pela fé. Porque Deus acreditou no universo. Antes que o universo fosse, ele tinha um plano. E ele moveu do nada ao tudo. O nome disso é uma confiança absoluta. Uma fé absoluta. O ser humano, na dimensão humana, se nós refletirmos, nós respiramos por fé. Não existe nada que nos garanta que a gente não vai tropeçar num paralelepípedo e bater com a cabeça no chão. Então, cada passo que a gente dá é um ato de fé. Não existe uma garantia perfeita de que quando a gente abrir uma porta, ela vai realmente se abrir. Racionalmente falando, não há uma garantia que você vai sair de casa e vai chegar vivo em casa. A única constante do universo é a mudança. Você acredita que quando você virar a chave da sua porta, ela vai abrir, porque costuma ser assim todo dia. Não há nenhuma garantia que o sol vai nascer amanhã. Porque, filosoficamente, racionalmente falando,
a gente relaciona causalidade com hábito. A gente acha que o sol vai nascer amanhã só porque acontece assim todo dia. Mas tem muitas coisas que acontecem todo dia e que um belo dia deixam de acontecer. Mas a gente tem essa fé. A gente dorme com a fé que o sol vai nascer. Ninguém imagina que os dinossauros há 60 milhões de anos dormiram crentes que não viam o sol e no dia seguinte não viram porque um meteoro bateu na Terra e cobriu a Terra de pó. A gente não imagina isso. Então, todo ato criador, todo ato de viver é baseado numa crença. É baseado num sentimento de fé que frequentemente não é racional. E frequentemente nós acreditamos porque se nós não acreditarmos, nós estaremos perdidos. Todo mundo que bota um filho no mundo está fazendo um ato de fé. Ou de fé ou de falta de juízo. Né? Tem uns que nascem aí por falta de juízo. Mas todo mundo que constitui uma família constitui num ato de fé, num ato de confiança. O que é a depressão, a síndrome do pânico e a bipolaridade? É a falta de fé. A depressão, a falta de confiança que a vida vale a pena ser vivida. A crise de pânico, a falta de confiança na sua segurança pessoal. A bipolaridade também é a falta de fé. A mente humana, quando não acredita, ela adoece. Nós precisamos simplesmente acreditar para viver. E a nossa vida é determinada pelas nossas crenças. E as nossas sensações e decisões são determinados pelas nossas crenças. Não são as coisas que acontecem com a gente que determinam o que a gente sente. É o que a gente acredita que determina o que a gente sente. A mulher passa a vida toda tentando emagrecer. Porque ela acredita que a gordura é um malefício na vida dela. Que ninguém vai olhar para ela se ela ficar gordinha. Todas as musas gregas e renascentistas eram gordinhas. Mas a mulher botou na cabeça que quer emagrecer. Aí sofre com aquela dieta. Ela tem aquela crença. Ela tem que emagrecer. Aí toma medicação, antidepressivo. Aí de repente ela engravida, ganha uma barriga enorme, 10 quilos e está a coisa mais feliz da vida. 10 quilos além dos 4 quilos do filho, ou 3,5 quilos, seja lá o que seja. E está contente, porque ela acredita que aquela gordurinha faz bem, por causa do filho. Ou seja, mais ou menos barriga não tem significado nenhum. O que causa a sensação na gente é a crença que a gente tem sobre a barriga. E assim em tudo na vida. É o que as pessoas acreditam sobre o que está acontecendo que determina o que as pessoas sentem.
E aí, o Evangelho tem uma sabedoria muito profunda. Porque nós temos dito, os estudiosos do Evangelho sabem que as palavras de Jesus têm um sentido literal, o metafórico e o espiritual. O nosso irmão citou a propalada sentença de Jesus. Os apóstolos chegaram para ele e disseram: Mestre, por que você cura e nós não curamos? Se fosse eu lá no lugar de Jesus, eu ia dizer o seguinte: vocês têm que passar muita coisa antes de curar como eu curo, porque eu sou o cara. Era isso que eu diria. Mas Jesus tem uma opinião diversa da minha, né? Ainda mais na posição de porque eu sou o governador do planeta e vocês são os pobres coitados. Eu diria uma coisa assim, eu do alto da minha humildade faria isso. Mas Jesus, ele disse diferente. Ele disse para aqueles 12 homens que iriam abandoná-lo no momento que ele mais precisava, com exceção de João, que era o mais jovem: vocês só não curam porque vocês não têm fé. Porque se tivessem fé no tamanho de um grão de mostarda, diriam aquela montanha: mova-se, e ela se moveria. E a maior parte dos comentaristas do Evangelho tem se concentrado no sentido literal. Então, se eu tiver fé, as montanhas vão se mover, as pessoas vão se curar, o sol vai parar para o meu milho crescer. E nós sabemos que as leis do universo não estão subordinadas à vontade do homem. Mas esse é o sentido literal que a maior parte das pessoas conservam nas suas vidas e procuram, às vezes, inclusive, usar da sua crença numa tentativa vã de subverter a lei de Deus. Vai todo dia rezar de joelho: Deus me faça ganhar na loteria, Deus me faça ganhar na loteria. Né? Tem milhões de pessoas ganhando, mas como você tem fé, aí um dia Deus aparece para você e diz: meu filho, pelo menos compra o bilhete, que facilita o milagre. Né? Esse é o sentido que a gente entende. O sentido metafórico é um sentido mais profundo, que o nosso irmão estava falando: fé para vencer os desafios da vida. Sim, todo desafio, toda a problemática da vida, a vida só pode ser vivida com fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue nem andar. A gente nasce com fé. Porque o menino de 1 mês de idade, ele começa a engatinhar e vai andar. Aí, ele consegue uma grande realização. Ele bate com a cara no chão. Meia dúzia de vezes. Mas como ele vê o pai dele e a mãe dele andando, ele tem fé que ele vai andar. Vejam só, nós estamos hoje andando por uma operação de fé. Então ele consegue se superar e vai tentar andar de novo. Aí ele passa a cair com a bunda no chão. Cai com a bunda no chão meia dúzia de vezes. Mas depois ele cai para o lado. Depois ele progride mais, ele já bate a cara na parede. Quando aprende a andar, fica tão entusiasmado que se rala todo, se quebra todo, coisas de menino. Então, se a gente não tiver fé, a gente não consegue nem andar, nem sair do lugar. A gente anda hoje
Porque papai e mamãe colocaram na nossa cabeça que, apesar de nós termos caído meia dúzia de vezes com o nariz no chão, outra meia dúzia de vezes com a bunda no chão, e outras vezes ter caído do sofá, mas a gente tem fé que vai conseguir. Porque senão a gente ficaria engatinhando a vida toda. Isso dá outro ensinamento. Frequentemente a fé é passada por outra pessoa. É para isso que existem os líderes. Existe aí o papel de liderança da mãe para com o filho. O que é um líder? Um líder é aquele que consegue infundir fé nas pessoas. Veja bem, aí tem um sentido mais profundo do Evangelho. Segundo as palavras de Jesus, rigorosamente, Jesus não curava ninguém. Ele liderava as pessoas para a autocura. Eu não estou inventando, não. Quando ele estava passando no meio da multidão, a mulher que estava com hemorragia há 12 anos, o que é encarado na cultura judaica como uma maldição, a mulher menstruada não podia nem tocar no pai, nem no marido, e tinha que ir depois do final da menstruação, ir para o templo se purificar para virar gente de novo. Então aquela mulher que na cultura era menos do que um ser humano, ela veio rastejando e tocou na orla do vestido de Jesus, que é uma faixa que simboliza a ligação do rabino com Deus. E Jesus disse: uma virtude saiu de mim, ou seja, a mulher arrancou de Jesus. Não foi Jesus que deu a ela, foi ela que arrancou de Jesus. E ele olhou para a mulher bem envergonhada, né? Fui eu, Senhor. A tua fé te curou. Então veja, Jesus não curava as pessoas, Jesus despertava a fé das pessoas. Essa é a função do líder. O exemplo do líder faz com que a fé das pessoas se desperte. O que é que aquela mulher deve ter imaginado? Se existe no mundo um homem como Jesus, então existe esperança para mim. Se Jesus existe, existe esperança. Tem um homem por aí promovendo a cura das pessoas, falando de amor, falando de paz, sendo criticado por todo mundo, sendo apedrejado por todo mundo e perdoando todo mundo. Então, a vida não é aquela coisa pequena que eu tinha imaginado. Então é possível que eu me cure. E num ato de vontade, a mulher saiu da doença para a saúde. Mas a fé tem um sentido místico mais profundo, o sentido espiritual da fé, das verdadeiras montanhas que nós precisamos mover em nós mesmos, que é o que escapa à maior parte dos religiosos. Nós dissemos que o que as pessoas sentem não é fruto do que acontece com as pessoas. O que as pessoas sentem é fruto do que as pessoas acreditam sobre o que acontece. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, têm uma alegoria muito interessante. Ele disse: um general, quando vai para a guerra, ele passa fome, ele passa frio, vou aumentar um pouquinho. Pode até perder uma perna, mas ele volta feliz, porque ele venceu a guerra. Estou dizendo de um homem que saiu do conforto
e foi para o campo de batalha. Nós não estamos no campo de batalha, nós estamos numa escola. E a nossa sensação sobre essa escola que é a Terra, sobre a nossa vida, não é determinado pelo que as pessoas falam da gente, ou pelas coisas que acontecem com a gente, nem pelo dinheiro que a gente tem. A nossa sensação de paz, de felicidade ou de infelicidade é determinado pelo que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre a vida. E esse é o maior milagre da fé, e essas são as maiores montanhas a serem removidas. Sobretudo, o que o ser humano pensa sobre si mesmo. Se o ser humano pensa que ele acredita que ele é um degradado pecador, filho de Eva, filho do pecado original, que veio para o mundo para sofrer, ele pode sair com um carro de luxo da concessionária, pago à vista, mas ele vai ter certeza na mente dele que alguma coisa vai dar errado, porque não é possível. A humanidade vive num estado de crença o seguinte: se você ainda não sofreu nada durante o dia, é porque alguma coisa errada está por vir. Se não veio ainda, vai vir. Isso alguns traduzem como medo de ser feliz, né? A pessoa, quando se sente pacífica, feliz, fica até com medo. Eu vou pagar por essa felicidade como? Qual é a desgraça que vai acontecer? Porque o meu dia está tão bom assim. Nós temos essa crença, o nome disso é complexo de culpa. A humanidade é a culpa encarnada. A julgar pela nossa cultura religiosa de meninos, você já está errado porque nasceu. Você nasceu porque seu pai pecou com sua mãe. Então, você já nasceu errado. E com essa crença, tudo que acontece abaixa a nossa autoestima e nos causa dor. Então, a nossa dor é fruto da nossa fé no mal. A nossa crença que nós somos pessoas ruins, cercadas por pessoas ruins, vivendo uma vida miserável, pagando os pecados, é a origem da nossa dor. E a fé, a crença do cristão de que ele é filho de Deus, de que Deus é infinitamente misericordioso, de que ele é luz e o mal é só um acidente de percurso, é o fundamento da paz e da felicidade. A maior mudança que nós temos que exercer com o exercício da fé é a mudança que nós temos da imagem de Deus, de nós mesmos e do nosso semelhante. Jesus tinha e tem absoluta fé no homem. Absoluta fé no homem. Quando ele estava diante de 5.000 pessoas no Sermão do Monte, e tinha lá sacerdotes judaicos, sacerdotes pagãos, sacerdotes de outras crenças orientais, tinha centuriões romanos, tinha ladrões, prostitutas, políticos corruptos, até políticos corruptos tinha naquela época. Estava todo mundo lá, olhando para Jesus. E o que foi que Jesus disse àquela multidão que não é muito maior que a gente? Vocês são a luz do mundo. Veja a visão que Jesus tem da humanidade. O nível de crença
que ele tem nas pessoas. Quando ele foi percorrer a região da Galileia atrás dos seus apóstolos, é conhecido. Ele disse a Pedro: Pedro, larga tudo e vem comigo. E Pedro disse: Senhor, eu só sou um pescador. E Jesus olhou para ele e disse: eu farei de você um pescador de homens, ou de almas, e algumas traduções. Então vejam que a maior qualidade de Jesus, que é a qualidade do líder, é acreditar nas pessoas mais do que elas acreditam nelas mesmas. Ele tinha uma visão de Pedro que Pedro não conseguia ter de si mesmo. E ele foi seguindo aquele homem: por que esse homem acredita em mim desse jeito? E Jesus tinha essa visão de Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. Mas Jesus só via em Pedro a luz. E ele liderou milhares, milhões de pessoas em direção à luz. O mundo todo, inclusive os cristãos, ele via Paulo de Tarso como o perseguidor, como o torturador. Mas Jesus tinha outra visão e apareceu para Paulo e foi arregimentar ele para o trabalho. Todo o movimento do cristianismo na terra é fruto da inabalável fé de Jesus no ser humano. E todos os seres humanos que realizaram alguma coisa, realizaram pelo poder da fé. Vocês nunca vão ver um busto numa praça, em homenagem a um realista. Eis aqui um realista. Porque realistas não realizam nada. Quem realiza são os sonhadores. Leonardo da Vinci sonhou com um helicóptero e com um avião no século XVI. E hoje nós estamos viajando de avião por aí. Porque alguém teve fé. Alguém acreditou que, apesar de todas as limitações, o homem poderia voar. Veja que ideia absurda. Gente voando por aí. Agora o realista diz assim: se Deus quisesse que o homem voasse, teria dado asas para a gente, que nem um passarinho. E hoje nós estamos... O céu é mais nosso do que dos passarinhos. Aliás, os passarinhos, sobretudo os urubus, andam quebrando turbina de avião por aí. Já está tendo problema de trânsito. Porque alguém acreditou. Eu não sei se foi o Louis Pasteur que, diante das doenças, sim, acho que foi ele, na criação, se não me engano, da penicilina, ele injetou a substância dele no cavalo, depois tirou e injetou em si mesmo, para testar. E hoje a gente tem vacina e tem penicilina, porque o homem teve fé. A fé levou o homem à lua. A fé criou a ciência. A fé criou a tecnologia. A fé criou todo o conforto que a gente tem hoje. Nos progressos históricos e sociais, quando o mundo ainda era governado por monarcas, alguns homens tiveram fé de que seres humanos poderiam governar a si mesmos e fundaram a democracia com derramamento de sangue.
com muita gente dizendo que o povo é estúpido, que o povo nunca vai saber votar na vida. Tem gente dizendo isso até hoje. Mas alguns acreditaram. Na época de Roma, no momento em que os gladiadores estavam se esfacelando nos coliseus romanos, homens estavam pensando no direito, na civilização. Criaram o direito romano, que é a base da nossa, uma das bases da nossa civilização. Enquanto alguns estavam se comportando como animais, outros estavam acreditando na humanidade. E tudo que nós temos hoje é fruto daqueles que acreditaram. A doutrina espírita é um novo movimento de fé que traz propostas consideradas impossíveis até então, utópicas. Eu não estou falando de curar as pessoas, fazer paralítico andar, que isso aí, em cada esquina a gente encontra uma igreja para fazer. Eu estou falando de uma nova concepção de sociedade, de uma nova concepção de crescimento intelecto-moral, baseado na aliança da ciência com a religião e na recuperação do cristianismo primitivo. Isso foi um ato de fé. Nós estamos aqui hoje porque um homem chamado Allan Kardec viu o que a maior parte da humanidade não tinha capacidade para ver. Acreditou onde as pessoas só viam superstição. Enxergou por trás do que os outros enxergavam uma brincadeira. Ele teve crença, ele teve fé, e a fé dele gerou a doutrina espírita. Foi obra dos espíritos, mas precisou de um homem de fé para se materializar. E isso nos traz um outro aspecto sobre a obra de Deus na Terra. Muitas pessoas se perguntam, se Deus já sabe tudo, por que que a gente vai orar pedindo as coisas a Deus? É porque é do plano de Deus. Quando Ele criou o universo, Ele planejou que os espíritos iam trazer a sua vontade à realidade tangível. Então, a vontade de Deus tangível no plano material, pela atuação dos espíritos, que somos nós. Ou seja, o plano de Deus na Terra só vai se realizar quando nós acreditarmos e realizarmos o plano de Deus. Ele não vai se realizar de forma nenhuma enquanto o homem não mover a sua vontade e a sua fé. O plano de Deus vai ficar esperando a nossa força realizadora. Porque este é o papel do homem na Terra. Por isso, para que a vontade de Deus se realize na Terra, nós precisamos nos dirigir a Ele pela oração, conectar com Ele e realizar o seu plano. Para que a Terra se torne um paraíso, os seres humanos vão ter que acreditar, vão ter que ver o impossível e o invisível. E vão ter que fazer como Deus fez com o universo. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E a maior tragédia da vida é que a maior parte das pessoas não vão realizar
o seu papel na terra porque não acreditam. Porque não têm coragem. E vão ficar reclamando de Deus pela sua vida miserável e dolorida. Porque não moveram os seus potenciais interiores em direção àquilo que deve ser a vida. A vida que nós merecemos viver e que nós precisamos viver só vai acontecer quando a gente acreditar e quando a gente decidir. Sem nós movermos o nosso poder realizador, Deus não vai realizar por nós. Porque quando Deus criou seus filhos, Ele não tinha como plano criar uma multidão de preguiçosos. Não só preguiçosos físicos, mas preguiçosos mentais. Tem um pensador que diz que quando a gente acredita, a mente procura meios de realizar. Então, para realizar determinadas coisas, isso aqui é Kardec define no Evangelho segundo o Espiritismo como a fé humana. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre o poder da fé. E Kardec divide a fé humana e a fé divina. E diz: todo o poder de realização do homem é fruto da fé. Quando o homem acredita que pode, ele procura meios de concretizar. Agora, quando você não acredita que pode passar uma placa em letras vermelhas na sua frente chamada oportunidade e você não vai enxergar. Se a pessoa acredita, ela fica com um detectômetro de oportunidades ligado. Ela fica o tempo todo procurando um meio de fazer. Se uma porta fecha, ela bate na outra. Se a outra fecha, ela bate na outra. Ela fracassa várias vezes até conseguir o que quer. Aliás, ouvi uma vez a diferença entre o vencedor e o fracassado. O fracassado fracassa e desiste. O vencedor fracassa várias vezes até conseguir. Essa é a diferença entre quem realiza e quem não realiza. Nós poderíamos citar a história célebre de Thomas Edison, inventor da lâmpada. Ele tentou 800 vezes antes de conseguir. E disseram para ele: isso nunca vai dar certo. Ele disse: não, agora eu já sei 800 formas que não dão certo. Então, eu já estou perto daqui, vai funcionar. Isso é o poder da fé. Todo o conforto humano, toda a realização humana, todo o progresso intelectual, todo o progresso social, todo o progresso religioso, todo o progresso da humanidade é fruto da fé. Sobretudo da fé daqueles que enxergam o que os outros não enxergam, que estão dispostos a sofrer o que os outros não sofrem, estão dispostos a se esforçar um pouco a mais onde os outros desistem. Todo o progresso social, tecnológico, todo o conforto material que nós temos hoje é fruto da fé de alguém. E nós estamos aqui no Centro Espírita porque Kardec acreditou. E os Espíritos colocaram essa fé nele e ele fez uma obra muito acima das forças dele, porque não é uma obra humana, é uma obra divina. Aí entra a fé divina, que Kardec bem caracteriza, que é esta fé no plano existencial, ou seja, a nossa crença sobre nós mesmos, sobre o universo e sobre Deus. Sobretudo, a crença inabalável no amor e na sabedoria de Deus. A fé humana é a fé no homem, nele mesmo, que é o fundamento das realizações materiais.
A fé divina é a fé em Deus. Mas crer em Deus não é crer somente que Deus existe. É crer que Deus está no controle, que tudo que Deus faz está certo e que a misericórdia dele está atuando na sua vida o tempo todo. E ver por trás dos aparentes dissabores a sabedoria divina. Essa fé de que a vontade de Deus é melhor que a nossa vontade é o fundamento da felicidade. Eu tenho uma história sobre isso. Um servo disse para o rei, ele estava passeando com o rei pela floresta, né? E o servo disse para o rei: Majestade, todo mal acontece para um bem. E ele estava passeando e Majestade se arranhou no espinho, cortou a mão. E não se preocupe, Majestade, todo mal acontece para um bem. E aí ele disse: como é que você pode dizer que a minha mão real cortada é um bem, é um benefício? Mandou cavar um buraco e jogou o servo lá. E continuou passeando pela floresta. De repente, um grupo de índios antropófagos, canibais, pegaram o rei. Renderam e estavam prontos para cozinhar o rei. O rei ia ser o jantar da noite. Só que chegou o sacerdote, o pajé, olhou para a mão do rei sangrando e disse: olha, a gente não pode comer gente sangrando. Libera o rei. Aí o rei correu pela floresta, encontrou o servo, livrou ele do buraco. Me desculpe, me perdão, você estava certo, tudo de mal que acontece é para um bem maior. Não, Majestade, eu que agradeço, porque se você não tivesse me jogado no buraco, a refeição ia ser eu. Então, não existe um mal que não seja para um bem maior. Isso é a fé divina. É a fé de que quando alguma coisa, um dissabor acontece na nossa vida, é porque está nos livrando de um mal maior, ou está sanando o mal. A fé que Deus é amor, que Deus é bom, só faz o que é melhor para a gente. Tem um trecho da Bíblia que diz que o homem não deve rejeitar o corretivo do Senhor. Nós estávamos dizendo que a sensação que ele tem na vida não é fruto das coisas que acontecem, é fruto do que a gente acredita. Se uma pessoa com câncer acreditar que o câncer que ela tem é a melhor coisa que podia acontecer na vida dela, porque Deus sabe o que faz, ela vai ser feliz com o câncer dela. A felicidade é fruto da fé. Essa é a fé divina. E diante da fé que ela tem, no hospital, tomando a quimioterapia, ela vai conversar com Deus. Senhor, se o Senhor me mandou para cá é para aprender alguma coisa, para crescer alguma coisa e para prestar algum tipo de serviço, o que o Senhor quer de mim na atual posição que eu me encontro? Essa é a fé humana. Ele não tem dúvidas. Aquele que tem fé não tem dúvidas. Se ele está no hospital, com a perna quebrada, com o braço quebrado, teve um acidente de carro, está lá no hospital, é porque era a melhor coisa que podia acontecer na vida dele. Então, diante da fé, ele vai agradecer a Deus a oportunidade de serviço e vai perguntar a Deus o que é que ele pode ajudar as pessoas com aquela oportunidade. Vocês acham que eu estou exagerando? Tem um livro chamado Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação kardeciana. E ele evocou um espírito que era leproso. E ele ia a lepra, a hanseníase,
Hoje tem tratamento, mas não tinha. A pessoa apodrece viva. E era a pessoa mais feliz da família. Confortava todo mundo, ajudava todo mundo, lá na cama dele, resolvendo o problema de todo mundo. E Kardec evocou o leproso e disse: por que é que você viveu e morreu dessa forma? E ele disse: foi uma missão que eu pedi a Deus para resgatar os meus familiares. Então, daquela forma, eu consegui reconduzir os meus familiares a Deus. Vejam que oportunidade ele teve. O que ele não conseguiria com um monte de sermão evangélico, com um monte de evangelho no lar, aplicando o livro dos Espíritos com contundência na cabeça das pessoas, ele conseguiu na cama, com o corpo dele apodrecendo em vida, conseguiu conduzir as pessoas a Deus. Então, talvez, em algum momento da vida, nosso corpo vai estar na cama apodrecendo para, primeiro, nos conduzir a Deus e, segundo, para dar o nosso testemunho para os nossos familiares. Às vezes, o que uma mãe não consegue ensinar com palavras, ela consegue ensinar com exemplo. Se for do planejamento de Deus, se for oportuno, porque também os Espíritos definem: o homem não deve procurar as dores e as provações. Elas têm que ser enviadas por Deus, porque é que Deus sabe de todas as coisas. Então nós não devemos procurar dificuldades supérfluas, que nem o pessoal que na Sexta-feira Santa vai se automutilar, que ainda existe isso. Isso não é fé, isso é ignorância. Frequentemente a gente confunde a fé em Deus com a superstição, com as crendices. A fé é a crença que Deus está no comando, que nós estamos integrados com Deus, e a busca da compreensão da vontade de Deus. Se você faz promessa para que Deus satisfaça a sua vontade, isso não é fé. Como o conhecido meu fez, ele fez uma promessa para Deus e disse que ia subir a ladeira do Senhor do Bonfim de joelhos. Ele conseguiu, chegou na base da ladeira, ajoelhou num táxi e subiu. Essas negociações que a gente faz com Deus. Vejam bem, frequentemente a fé religiosa das pessoas é movida por uma revolta contra a vontade de Deus. Quando um espírita dá um passe num ser humano, ele ora da seguinte forma: se for da sua vontade, se for conveniente, se for apropriado, se for bom para essa pessoa, cura essa pessoa, Jesus. Eu seja o seu instrumento. Não é? E que eu seja o seu instrumento. Se for o melhor para ela. Se não for, que o meu passe consiga aumentar o nível de consciência dela. Espíritas não promovem milagres, porque acima da nossa fé, do poder curativo do passe, está a fé na sabedoria da vontade de Deus. E a doença é um processo educativo. Então, se for educativo para aquela pessoa melhorar através do passe, que se faça a vontade de Deus. Talvez a maior expressão de fé seja o que Jesus disse no jardim do Getsemane: Deus, que se faça a sua vontade e não a minha. Essa é a entrega total. No dia que nós conseguirmos nos purificar para vermos Deus frente a frente e encararmos a verdade frente a frente,
termos consciência da vida, do que a vida realmente é, temos consciência do nosso papel no universo enquanto espíritos imortais, a nossa qualidade de vida vai aumentar muito. Aliás, essa é a missão do Espiritismo. Kardec deixa claro, o concorrente ideológico do Espiritismo não são as religiões, é a descrença, é o materialismo. Com certas razões, os homens, diante das propostas religiosas que se oferecem, se tornaram descrentes, pessimistas, depressivos, egoístas, estressados. Qual é a missão do Espiritismo? É trazer a fé a quem não tem. E a fé, como o nosso irmão disse no início, não está dissociada da razão. A fé não é uma crença no escuro. A fé, a verdadeira fé, é fruto da oração, da meditação e do estudo. Jesus, antes de começar a sua missão, dos 12 aos 30 anos, ele passou recolhido. Ele estava se preparando. A fé de Jesus, a fé dos apóstolos, não apareceram da noite para o dia. A fé não se ganha da noite para o dia. A fé e o amor, as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, são conquistas do Espírito. Conquistas do Espírito que são frutos do trabalho, da oração, do estudo, da prática da caridade. Ninguém vai sair daqui cheio de fé de uma hora para outra. Não acreditem que se a gente promovesse um fenômeno aqui, que os espíritos jogassem as cadeiras para cima, as pessoas sairiam transformadas. Porque a fé é fruto daquilo que Kardec chama de desenvolvimento do senso moral, que é a sutilização do seu corpo espiritual, a mudança de padrões mentais, a superação de traumas de encarnações passadas, a reconceituação da forma de enxergar a vida, o refundimento de sentimentos através da prática da caridade. Essa fé que nós estamos falando não vai ser adquirida porque você leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ou você leu o Livro dos Espíritos. Oh, que beleza! Eu sou um espírito imortal. Que legal! A gente não se sente espírito porque a gente leu meia dúzia de palavras de Kardec. A gente se sente espírito imortal como filho de Deus, agindo e trabalhando como filho de Deus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele cometeu um ato de covardia. Ele não teve fé. Só que décadas depois, no final da vida, ele não só não negou Jesus, como ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Qual é a diferença do Pedro que negou Jesus para o Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Décadas de trabalho no bem. A fé de Pedro não surgiu. Pedro andou 3 anos com Jesus, lado a lado. A gente acha que se os espíritos superiores andarem do nosso lado, a gente vai ser, não é? Lado a lado. O homem viveu lado a lado com Jesus 3 anos e não tinha fé. O que foi que fez Pedro ter fé? No dia que ele parou de andar com Jesus e passou a fazer o que Jesus fazia. Depois de décadas de prática de caridade, estudo do Evangelho, algum sofrimento, amadurecimento moral, Pedro tinha tanta fé que, como diz no livro dos Atos dos Apóstolos, a sombra dele curava as pessoas. Isso não foi do dia para a noite. A nossa fé não vai surgir do dia para a noite. É preciso várias doutrinárias, vários passes, várias reuniões mediúnicas, várias horas de trabalho no plano da caridade, muitas horas de trabalho
no plano do estudo. A fé é uma construção. E quando a gente construir essa fé, nós vamos ser felizes. Eu lembro de Chico Xavier na cama, doente, e as pessoas perguntando a ele: Chico, como é que você está se sentindo? Eu nunca tive tão feliz na minha vida. Isso é fé. Quem não acredita, recomendo. Procurem no YouTube Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Os mais antigos é Jerônimo, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Não vou falar mais nada. Procurem, para vocês verem o que é a fé e o que é o poder da fé. O que eu estou falando, ele exemplifica. É uma conquista evolutiva do Espírito. Quando a gente conquistar isso, nada vai abalar a nossa paz e a nossa felicidade. Nós vamos estar libertos da dor e do medo quando nós conquistarmos a fé. Nós vamos realizar a profecia de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.